Olá, tudo bom? Bem-vindos ao Alesp Conecta de hoje. O nosso tema por aqui é como manter a rotina em tempos de pandemia. Para essa conversa, eu recebo Kika Bueno, que é executive coach, facilitadora e também treinadora no mundo corporativo. Seja bem-vinda, Kika. Olá, Pri, obrigada pelo convite. E esse é um tema que eu gosto muito de falar, porque estabelecer rotina é um desafio. E nesse cenário que a gente está vivendo, eu acho que o desafio ficou vezes dois. Ah, é verdade, né? Porque nesse momento de pandemia parece que a gente não quer muita rotina, né? Porque já está tudo, né? São notícias ruins que a gente recebe, vê tudo, todas as notícias por aí, mas a rotina ela é necessária, ela é importante, inclusive para nos manter bem. Pri, estabelecer uma rotina nos condiciona. Então é assim, antes da pandemia eu tinha hábitos diários. Então eu acordava em determinados horários, me arrumava para o trabalho, arrumava, né, família, criança, quem tem, saía, pegava o trânsito e ia até o meu trabalho. E agora, de uma forma quase que brutal, a gente foi condicionado a ficar em casa. E ficar em casa, para nós brasileiros, principalmente, que não temos o hábito do home office, são poucas empresas que adotam isso no Brasil, é ficar em casa, é estar de férias, de folga. Então, o que, que acontece quando essa rotina é nos tirada como aconteceu? Eu acho que eu estou em casa para descansar. Então, o meu cognitivo, o meu cérebro entende que este é o momento para eu ver televisão, eu comer mais, eu ver mais notícias, porque aí eu fico com um tempo ocioso e acabo só me alimentando daquilo que realmente eu não deveria estar fazendo. E aí fica a minha dica: pode não parecer, mas a gente está trabalhando. Essas 8 horas que a gente tem de carga horária no escritório, ela foi para casa. E estabelecer essa rotina vai nos trazer a tranquilidade que eu consigo fazer as minhas funções e manter a minha empregabilidade. E eu também me ajudo, né? Assim, uma autoajuda a não criar a ansiedade pelo fim do que está acontecendo. Então a rotina me faz cuidar daquilo que realmente eu tenho controle. E o que eu controlo é o eu. É o eu Kika, é o eu Priscila, é o eu de quem está nos ouvindo. E aí eu paro de querer ficar me preocupando. Uma vez, Pri, eu li uma frase que eu achei incrível. E a frase era assim: era um imã de geladeira. Todo mundo quer ajudar a salvar o mundo, mas ninguém quer ajudar a mãe a lavar louça. E eu me lembro que eu fiquei por muito tempo com isso na cabeça. E é um pouco disso. Hoje todo mundo quer arrumar um jeito para terminar com, né, com a pandemia. Mas as mínimas coisas que estão na nossa rotina, a gente não quer fazer. Então, eu Uhum. não acho que tem que ser uma rotina igual para todos, até porque o meu cenário é diferente do seu, mas estabelecer sim, diminui o estresse e diminui a ansiedade. E como fazer então essa rotina? Como planejar essa rotina? Pri, bem no comecinho da pandemia, eu fiz até um post de um vídeo falando sobre isso. Eu fiz um desenho num flip. Eu sou uma pessoa que sou muito visual e eu preciso ver. Eu não posso só ficar na mente. E nós brasileiros somos em maioria assim, segundo pesquisas. Então a gente precisa ver. A minha primeira dica é: faça uma rotina numa agenda, num papel, numa folha de sulfite, mas em algo que você consiga visualizar. E mantenha a sua rotina de antes. É claro que, por exemplo, aqui em São Paulo e nas grandes capitais, a gente ganhou 2 horas de sono, 1 hora de sono, e você não precisa mais acordar 5 horas da manhã, porque a gente ganhou isso no trânsito, né, no transporte público. Mas eu preciso estabelecer que eu começo a trabalhar, por exemplo, às 8 horas. Então eu preciso criar uma rotina de acordar. A primeira coisa que a gente precisa fazer é tirar o pijama para o teu cérebro entender que você está trabalhando e estabelecer Uhum. os horários que eu teria no escritório.
e fazer as pausas que eu também deveria fazer. A lei nos dá, né, a CLT, um intervalo de almoço, Pri, que é muito importante. Esse intervalo precisa existir mesmo em casa, para que eu descomprima e entenda e desafogue para continuar o período da tarde. E eu preciso ter foco. Por isso que estabelecer a rotina é assim: agora é o meu horário de trabalho. Então eu não posso lavar banheiro, eu não posso arrumar a casa, eu não posso fazer comida no horário de trabalho. E eu não posso também cuidar dos meus filhos. Claro, a gente tem um dinamismo de crianças menores, mas na hora que eu deveria estar trabalhando. Por isso que a rotina vai me ajudar, porque eu vou estabelecer as prioridades e vou ter integridade nas prioridades. E o que é ter integridade? É ser inteiro. Eu vou ser inteira nas escolhas que eu estou fazendo, mesmo estando em casa. E já é motivo de pesquisas, mas a produtividade das pessoas em casa teve um aumento significativo, porque as pessoas entenderam isso, mas quem não entendeu e não estabeleceu a rotina está sofrendo de estresse e estafa, porque quer fazer tudo ao mesmo tempo. E daí tem que fazer essa divisão, né, do que é então o seu corporativo e das atividades das crianças, Sim. o almoço, coisas que, né, se a pessoa estivesse no escritório, não seria ela a cuidar ou ela faria de uma outra maneira. E aí, como administrar isso? Parar o serviço para arrumar o almoço para as crianças, acompanhar a aula online? Pri, eu tenho dois filhos, né? São pequenos. Eu tenho uma filha de 12 e um filho de 9. Então é a vida real aqui também. Eu também tinha alguém que me ajudava, hoje eu não tenho mais. Eu saía também, hoje eu não saio mais. Como que eu tenho feito? Eu tenho acordado, o que que eu procuro fazer? Acordar antes do que todo mundo da casa. Porque eu entendi que quando todo mundo acorda no mesmo horário, fica atropelado. Então foi uma das primeiras rotinas que eu estabeleci e funciona muito. Então eu não ganhei aquelas horas de sono, mas eu consigo organizar coisas que eu não faria se todos estivessem acordados. Para quem tem filho, dica do milhão essa: encha os potinhos dos seus filhos antes de qualquer atividade. Então eu preciso alimentar, faço o café da manhã, já me preparo de uma forma para que o almoço fique pré-pronto, para que seja uma coisa saudável e faça esse intervalo. E as crianças, por mais que elas sejam menores, elas entendem o cenário. O que elas não entendem, Pri? O pai e a mãe de pijama trabalhando. E aí a criança entende Hum. assim: o pai tá de férias. Porque ele tá de pijama, ele não tá trocado. E quando eu estabeleço essa rotina de me trocar, me arrumar, é passar a maquiagem, é tudo completo. E eu explico para ele, agora eu vou trabalhar. E aí eu também tô criando, né, hábitos saudáveis para que as crianças façam a autogestão. Elas também fiquem online, elas também sentem para assistir, para que elas tenham concentração. As próprias professoras têm pedido para as mães não participarem das aulas online, né? Deixar a criança lá no computador para que ela tenha essa autogestão e disciplina. E a gente, de alguma forma, nós teremos uma geração que vai ser educada, né? Já foi feita essa virada, entendendo o que os pais fazem e o quanto é importante eu ter responsabilidade. Então, isso é saudável. E essa parada para o horário de almoço não pode ser dividida com o trabalho, porque aí é a hora da família. Porque você teria uma hora de almoço se você estivesse no teu trabalho. Então você precisa respeitar isso. E a própria lei nos diz que tudo bem você ter uma hora de almoço, que é bom. É como você está no trabalho, eu não sei, né, onde vocês estão, na Lesp, mas, por exemplo, tem uma cozinha para uma pausa do café. Isso é o saudável, para você descomprimir. E o que está acontecendo em casa, Pri? Os pais começam a trabalhar às 6 horas da manhã e terminam meia-noite. Porque também a gente perdeu o juízo do horário do trabalho. E eu preciso ter isso muito tangível. Qual é o horário que eu começo e o horário que eu termino? E que esses dias que sejam estendidos sejam os dias de a exceção e não a regra. Então, é claro que a gente encontra alguns desafios na rotina. Os próprios diretores, chefes e líderes entendem isso, mas a gente precisa romper, e acredito que a maioria da população já está entendendo isso. Acho que maio veio para isso e junho agora começou a
de uma forma muito mais organizada, de que nós precisamos estabelecer a rotina. Aqui na minha casa, a gente dorme cedo, a gente almoça mais cedo, a gente faz uma pausa na tarde, mas cada família precisa encontrar o melhor cenário para ela. Só que quando eu já levanto, porque tudo, Pri, acontece aqui dentro. Tudo. Eu tenho várias coisas, várias pessoas falando dentro do meu cérebro. E se eu não condiciono ele a entender que eu tenho uma rotina, eu sou engolido pela casa. E aí eu sou engolido pelo Netflix e por aí vai. Porque eu quero ficar deitado com os meus filhos vendo desenho. E é tão engraçado que as Uhum. crianças aprendem isso de uma forma muito mais rápida que a gente até, na maioria das vezes. A gente vê que essa questão da rotina, ela é um grande desafio, né? É, a rotina das crianças, ela deve seguir também, por exemplo, o período da escola. Normalmente eles acordariam, né, já vão para o estudo. Esse período de aula, porque tem escolas que eles estão realmente online o tempo todo, às 4, 5 horas de aula. Mas tem outras não, que eles têm 3 horas online e entendem que nesse método é o eficiente. Mas aí, para essas escolas, o tempo, então, são 5 horas de aula. Tem que ficar lá os 5 horas sentado, fazendo lição, estudando, e depois faz as outras atividades? Pri, tem uma coisa que a gente tem que se chama juízo. Então, se a escola falou que tem que ficar sentado, tem. É claro que aí a gente vai entender muitas pesquisas de aprendizado, mas isso é um papo para um outro dia e um outro programa. Mas eu acredito que a gente tem que ensinar as crianças a disciplina e a rotina. Se são 5 horas, eles têm que ficar sentado lá 5 horas e fazendo atividade. Se são 2 horas, a gente também tem que entender que são 2 horas, é o que a escola está promovendo. O que a gente não pode ter, Pri? A ansiedade de achar que as crianças elas têm que aprender tudo e tirar nota em tudo neste momento. Porque lembra que é um aprendizado para todos, inclusive para as Uhum. professoras, que também estão vivendo um desafio. Então, acho que a maior ansiedade da escola não é nem o fato das 5 horas, mas é o fato que os pais estão nessa ansiedade se a criança vai aprender ou não, vai pegar matéria ou não. Então, o que os especialistas dizem? Respeite a rotina da criança. Os meus filhos estudam em horários diferentes. Então, eu respeito o horário do turno da manhã, que é do meu filho mais novo, e ele estuda na manhã. Assiste a videoaula dele, faz a lição na manhã. E a minha filha, ela faz a lição na parte da tarde, que é o horário dela. E aí vale até para pais e mães que não têm acesso. Porque, por incrível que pareça, a gente descobriu que algumas famílias só tinham um microcomputador, né? Um notebook. Uhum. E às vezes a criança não tinha celular, porque os pais entendiam que não era o melhor momento. E aí é mais uma coisa para a gente organizar durante o dia. Só que qual é a minha dica, Pri? Fale. Converse com o seu coordenador, com o seu gerente, explique para ele que o cenário é esse, que você só tem um. Porque com medo do desemprego também fez muitos pais não falarem. E isso é um problema, porque a própria empresa precisa entender esses desafios e a família também. E aí quando a gente fala desses assuntos velados, a gente organiza melhor o pensamento. Então, falar para a família, gente, a gente tem 2 computadores com 6 pessoas, nós vamos organizar. E aí, mais uma vez, a importância da rotina. E a rotina, ela precisa ser equilibrada. Também eu não posso pilhar e achar que eu tenho, meu Deus do céu, 8 horas eu começo, 8 e 5 eu termino e 8 e 15 eu volto. Não, precisa ser uma estrutura de organização. E cada um vai entender qual é o melhor cenário. Eu tenho 11 e só começam a trabalhar nesse horário porque já trabalhavam esse horário. É certo para mim? Não, não me aproxima do sucesso, porque eu levanto às 6. É o horário que eu tô acordada. Então não dá pra gente querer fazer a rotina do outro na nossa casa. Mas a gente precisa, pelo menos, de um mínimo de rotina nesse momento. E daí no emprego, né, muitas vezes acontece de ter aquele momento mesmo, as horas trabalhadas, porém a gente tem agora o WhatsApp, o tempo todo mensagens chegando, né? Às vezes mensagens que até para você responder no dia seguinte, mas você já vai lá e acessa e começa a se pilhar por conta daquela informação.
Como manter também uma rotina nesse cenário de colocar os limites? Pri, eu descobri no meu celular um botãozinho que tem uma lua. E você aperta ele, menina, você não recebe mais nada. Então, eu acho que as pessoas precisam descobrir esse mecanismo. É claro que a gente vai ter o juízo se é um chefe, mas até para essas pessoas a gente precisa também direcionar. Então, eu preciso ter o desligo celular. E aqui em casa tem algumas regras. Celular não vai à mesa na hora da refeição e tem o horário da família que também não tem o celular. Então eu preciso descobrir se seu horário é até às 18 de trabalho, eu preciso desligar. Porque eu já recebi mensagem de pessoas meia-noite, de clientes meia-noite. E aí eu não respondi. No outro dia, ele mesmo pediu desculpa pelo horário, porque nem ele tinha percebido. Então a gente precisa estabelecer isso você mesmo. É desligar, é pôr no modo avião e vai ditando as regras. E aí, mais uma vez, né, Pri? Se eu tenho uma rotina, eu faço isso de olhos fechados. A rotina, ela até fica, vai, um pouco menos difícil, né, de se fazer quando você tem um horário determinado de trabalho, né? Existem os empreendedores, microempreendedores, pessoas também que trabalham, ah, por exemplo, assessores de imprensa, não tem muito horário fixo, né? Como manter a rotina, então, nessas situações específicas, em que a pessoa não tem um horário para começar a trabalhar, é um horário para terminar segundo uma chefia? Bom, esse é o meu caso, Pri. Eu sou uma consultora, então eu não tenho alguém que me liga cobrando e falando do horário. O que que eu estabeleci? Eu brinco que é o tirar da frente. Eu tiro da frente as coisas que eu não gosto, então eu estabeleço as minhas metas do começo do dia. É olhar e-mail, é responder e-mail, é falar com o cliente, falar com o outro. E aí a gente não consegue, nesses casos, estabelecer uma rotina de horário. Mas eu também estabeleço os horários que eu não farei nada com nenhum cliente. Mas eu preciso tomar essas decisões num planejamento semanal e, se eu não consigo, num planejamento diário, que é o meu caso. Quando eu acordo de manhã, eu planejo o meu dia todo. E aí eu fatio meus dias, o meu dia, não por horário, mas eu fatio o meu dia por trabalhos, por jobs. Então, por exemplo, se eu tenho uma sessão de coach de manhã, eu não consigo fazer mais de duas. Então, eu já determino que das 10 ao meio-dia é isso que eu vou fazer. Farei a minha parada e à tarde eu resolverei outras coisas. Mas sempre a dica pro empreendedor que é como eu: faça aquilo que você não gosta primeiro. E o que você gosta, você deixa para depois no dia e fatia o seu dia com metas pequenas. Tem uma ferramenta, Pri, não vou falar sobre ela, mas ela chama Smart, é muito conhecida. Se digitar no Google, aparece. E o que essa ferramenta Smart faz? Ela fatia muito fininho. Ela faz metas diárias. Então, como ela fala muito sobre metas específicas, hoje a gente precisa de metas específicas diariamente, já que por conta da pandemia eu já não consigo planejar daqui um mês, eu não consigo planejar daqui 6 meses, mas eu consigo fatiar fino, que planejar o dia, o que eu vou estabelecer de prioridade para aquele dia, que serve para pessoas que são, que é como a gente, porque talvez tenha dias que você vai trabalhar à noite, por exemplo. E aí, Uhum. durante o dia, você tem que falar, então de manhã eu não trabalho, porque aí eu preciso dessa folga. Mas ter as metas diárias ajuda pessoas que não conseguem estabelecer uma rotina por conta do modelo de negócio. Eu queria que você desse um exemplo para a gente, né, um case, de como uma pessoa deve, então, fatiar esse dia dela, né? Acorda, qual a primeira coisa? Você até já comentou, né? A primeira coisa, acordar de verdade, né? Seja tomando um banho, trocando de roupa, Sim. fazendo a maquiagem, então mudando, tirando o pijama, né? Mas e depois? Café, já prepara o almoço, ou deixa o almoço realmente para o momento que deve ser do almoço, ou faz à noite.
acompanha pelo menos a lição de casa das crianças? E aí, como que faz assim? Eu queria que você me desse um exemplo. Tá. Qual é o problema? É o desenrolar do dia, né? Alguns clientes falam para mim, mas eu já consegui acordar e tomar banho, mas depois eu vou me perdendo nas rotinas. Dica, gente, todo mundo agora virou, né, um expert na cozinha porque a gente tá com tempo. Prepare refeições, boas refeições, refeições leves e práticas para a semana. Porque também você querer fazer um prato, né, com muito difícil, vai te tomar muito tempo e você vai perder esse tempo na hora do almoço. Então, prevê um dia antes como que é o meu almoço amanhã. Eu vou fazer isso, isso e isso. O que eu tenho feito? Organizado até a compra no mercado das coisas que vão facilitar. E priorizar, olhar no horário dos teus filhos, que é o horário da manhã, como você disse, a maioria das crianças estão nesse horário, é priorizar e entender o que ele vai aprender naquele dia. Consegue sozinho, filho? Vai fazer? Ok. E aí o dia fica mais fácil. Quando chega a tarde, que é a hora que a gente tem, depois do almoço, é a hora que a gente tem um downgrade, né? A gente começa a ficar mais cansado e tudo mais. É nessa hora que eu preciso, né? Quem toma café, quem toma chá, e ir fatiando ao longo do dia. Poxa, pera, agora eu tenho essa atividade e fazer uma estrutura organizada de quais são as prioridades para a parte da tarde. E o que eu entendi, Pri? Que quando chega no fim do dia, eu preciso parar. E como eu paro? Eu preciso de um ambiente de trabalho igual todos os dias. Então, eu vou dar um exemplo aqui de casa. Quando eu mudei para esse prédio onde eu moro, eu mudei porque aqui tinha escritórios dentro do condomínio. Então eu conseguia, porque eu já faço home office normalmente, me desconectar da casa. Agora, por conta da pandemia, os escritórios estão fechados, então eu estou trabalhando na minha casa. Então eu divido a mesa da minha filha de lição com ela. Então eu sempre trabalho aqui quando ela não está em aula. Eu preciso também ter um local de trabalho fixo, porque se eu trabalho um dia na cama, um dia no sofá, um dia na cozinha, um dia eu não estabeleço a rotina. Porque se você estivesse no escritório, você estaria todos os dias no mesmo lugar. E precisa estar lá tudo que você precisa para o trabalho: computador, anotações, caneta e por aí vai. Isso te ajuda a organizar o dia. E aí, conforme vai passando, pode ser que uma coisa que você colocou hoje você não consiga executar. Sofra menos por isso. Coloca na agenda de amanhã. E aí você vai fazendo um filtro do que são as prioridades para aquele dia e tirando da frente aquilo que você precisa executar. Mas o que eu não posso esquecer é que eu estou no ambiente da casa e qualquer coisa é um motivo para eu não continuar a minha rotina. Então eu gosto muito de ter uma folha colada em algum lugar visível, geladeira, parede em algum lugar, que eu consiga visualizar, pelo menos de uma forma a grosso modo, o que eu preciso executar durante o dia. E aí eu consigo fatiar fino. E para o outro dia pode ser que não seja igual. E aí a gente vai conseguindo conciliar isso de uma forma saudável. Não sei se eu te respondi, Pri. Respondeu sim. E até quando a gente fala de rotina, você pensa um pouco em organização, em pessoas mais focadas. É, como fazer isso? Como cumprir a rotina? Cumprir tudo aquilo que você colocou no papel? Esse aí é o desafio, né? Porque papel aceita de um tudo, né? Você coloca lá e ele vai, porque você está escrevendo. Mas o que eu tenho dito para as pessoas, Pri? E na realidade isso sempre foi uma coisa muito minha. A gente precisa não sofrer tanto e comemorar as pequenas vitórias. Então, se você tinha 10 coisas e das 10 você fez duas, fique feliz. Mas olhe para as que você não fez e olhe assim, puxa, por que eu não fiz essa? Normalmente, aquilo que a gente não faz é o que a gente não gosta. E aí é por isso que eu volto a dizer, coloca o que não gosta primeiro. Porque quando você acorda, toma banho e tá pronto, é quando você tá no uhul. Incrível, meu Deus do céu, vai ser maravilhoso. Faz primeiro. Porque depois, como fica o que é gostoso, é mais fácil de realizar. Mas não sofrer, eu acho que é o melhor cenário. E entender os teus limites físicos. Poxa, isso não, eu não consigo, isso eu consigo. O que vai ajudar, Pri? Aí dica assim, maravilhosa
é praticar algum tipo de alongamento durante o dia e comer muito bem. A gente tem comido mais do que comeria normalmente, mas faça boas escolhas. Não é ser fitness, mas é escolher coisas que realmente vão te dar ânimo para trabalhar durante o dia. Daqui a pouquinho, né, esperamos em Deus, a situação vai Sim. não voltar ao normal, nem voltar ao que era, porque não é isso que a gente precisa, né? Mas as pessoas vão voltar para os seus ambientes de trabalho e essa rotina, porque, como você disse, a gente ganhou 1, 2 horas a mais para dormir, para descansar, não estamos enfrentando trânsito, mas daí como vai ser para ligar de novo essa chave de uma rotina externa? E aí vai ser um processo ao contrário. A gente vai ter que voltar a se adaptar com o escritório e se adaptar com as pessoas, porque antes você tinha o controle e quando a gente voltar para o escritório, a gente não tem mais aquele controle que a gente tinha da nossa casa. Então, o que eu tenho pensado muito sobre isso e falado para os clientes? A gente precisa fazer isso de uma forma pequena. Então, é todos os dias entendendo que eu estou voltando para o trabalho, que eu preciso voltar a acordar 3 horas antes de sair de casa e fazendo isso aos poucos. Mas o que é mais incrível, Pri, nós seres humanos temos uma capacidade de resiliência pós-caos e a gente sempre sobrevive. E nós brasileiros temos isso muito tangível. A gente se alegra com as pequenas conquistas. Então, eu tenho certeza que quando a gente voltar, nós iremos enxergar um novo momento e valorizar até o colega de trabalho que a gente não se dava tão bem, porque a gente entende que essas pessoas precisam existir na nossa vida. Então, eu acredito assim que a gente precisa de uma forma pequena entender que isso será imputado na nossa vida novamente, de uma forma da mesma forma que a gente ficou em quarentena do dia para a noite, eu acho que a volta também vai ser muito parecida para o nosso organismo, mas a gente vai fazer isso de uma forma incrível, porque a gente vai se permitir no pequeno. É pequenininho, hoje eu tô me acostumando, tô me habituando e entender que nós teremos frustrações, porque é voltar para o trânsito, voltar para o transporte público, para a vida real, para o meu trabalho. E ser grato por estar no trabalho, porque quem voltar precisa ser grato que tem um trabalho. Qual rotina que aconteceu nessa pandemia que não pode se perder de jeito nenhum? Qual rotina que não pode se perder? Nossa, essa pergunta foi excelente. A fé. Eu acho que essa foi a melhor rotina que as pessoas estabeleceram. Sem o cunho religioso, mas de uma forma linda. Eu pude perceber que as pessoas elas se muniram de esperança de uma forma muito forte. Então, essa rotina precisa fazer parte da nossa vida como um todo. A gente precisa se alegrar e precisa ter a esperança de que, de alguma maneira, tudo isso que está acontecendo foi para melhorar a nossa humanidade e que o mundo receba um novo humano diferente, com muito mais fé e esperança. Kika Bueno, executive coach, facilitadora e treinadora no mundo corporativo, muito obrigada pela sua participação e dividir com a gente tanto conhecimento. Obrigado, Pri, pelo convite. Obrigado, pessoal, pela audiência. E se vocês precisarem, eu estou à disposição para contribuir com conteúdo e um bom bate-papo. Muito obrigada. Bom, esse foi o Alesp Conecta de hoje. Para rever os nossos programas, é só acessar o YouTube da Rede Alesp. Até mais, tchau, tchau.